Olá, amigos! Recebam aí o nosso abraço muito carinhoso para todos vocês que estão ouvindo aí o programa A Caminho da Regeneração aqui na Rádio Boa Nova e também estão assistindo os nossos vídeos no canal YouTube. Sejam sempre muito bem-vindos. A presença de vocês nos traz muita alegria. Amigo, bem? Tudo ótimo. Estamos aí de novo para conversar sobre esse livro do Apocalipse, né? Gente, essa pessoa que saudou vocês aí, né? Para quem não sabe, está chegando agora no nosso programa, no nosso canal de vídeo, é Samuel Gomes, psicólogo humanista, autor de vários livros, tanto autorais quanto mediúnicos, companheiro aí de nossa doutrina aqui em Belo Horizonte e que tem se dedicado à divulgação da doutrina há bastante tempo, né? E estamos aqui já há algum tempo, né, Samuel, no nosso programa, trabalhando os livros que ele psicografou e outros livros também, e o livro que nós estamos estudando atualmente, alguns programas e vídeos, é um livro que vai ser lançado ainda pela editora do For, Apocalipse, o Despertar de uma Nova Consciência, trazendo uma visão renovada de Apocalipse que na sua significação é revelação. Então nós estamos dando uma nova roupagem, passando um novo olhar sobre o que significa Apocalipse, que na verdade é o despertar de uma nova consciência nesse período de regeneração da Terra e não o final dos tempos, né? Isso mesmo, tanto é que dentro dos nossos estudos da doutrina, nós sabemos que a Terra passou por 3 grandes revelações. Isso quer dizer que passou por 3 grandes o quê? Transformações e momentos evolutivos. Apocalipse. É? Porque não é revelação? Sim. Se Apocalipse é revelação, se teve 3 revelações generalizadas, nós passamos por 3 apocalipses. Com certeza, não tinha pensado nisso ainda. E quando Allan Kardec estuda a palavra revelar é tirar o véu. Sim. Então, do que está se tirando o Apocalipse faz constantemente do quê? O que está se tendo tirado o véu? O que é o véu? O véu é o desconhecimento da realidade espiritual. Isso. E o que tampona na nossa realidade, o que se transforma em véu em nossa realidade? A matéria. Corpo físico. Na verdade, nós estamos fazendo a dança, não foi de 7 véu não, mas nós estamos tirando matéria de nós. Não é assim? Estamos ampliando a consciência. Isso, para que a revelação quer revelar o que na essência? Todas as revelações querem revelar o que na essência? O Espírito. É verdade. Então, cada vez mais você tira o véu sobre o Espírito, Só que nós estamos numa fase em que essa tirada de véu é como se fosse um véu muito, muito próximo para que nós sejamos espíritos. Por isso que... Nós estamos, então, no 4º Apocalipse? No quarto Apocalipse, porque já teve 3 revelações. Então, nessas 3 revelações, para quem está chegando agora, para nos assistir, nos ouvir, Samuel, quais seriam as outras 3? A primeira revelação, quem trouxe foi Moisés. O que Moisés falou? Ele traz as bases fundamentais da fé, que é o princípio básico de que mostrando para os homens assim, olha, vocês não são matéria, vocês são uma realidade espiritual. Aí vem a segunda revelação com quem? Com Jesus, que vem mostrar a realidade do Espírito. O que ele mostrou quando ele ressuscitou? Que a morte não existe. Aí o Espiritismo vem racionalmente explicar isso. E ampliar a visão do que é Espírito? O Espírito vive no lugar, em todos os lugares, organizam dessa forma. Volta a nascer. Deu mais o quê? Amplitude. Então são revelados cada vez mais, e agora não. Agora é uma revelação de que nós vamos nos sentir Espírito. Não é mais uma revelação que vem de fora, explicada, mostrada, porque revelou iniciando, mostrou a realidade do Espírito, explicou para nós a realidade do Espírito, agora nós vamos sentir. É uma revelação que não para mais. Gradativa, né, Isso. Samuel? Porque a partir do momento que você se sente como Espírito, não para mais de sentir. Aí você só sente como Espírito, e essa sensação vai só o quê? Inclusive nós comentamos isso no último programa, quando eu perguntei pro Samuel se a fé raciocinada já era uma etapa a ser vencida, qual seria a próxima fé? Isso mesmo, que é a fé sentida. Não sentir espiritualidade. Nós sabemos espiritualidade. O saber espiritual chama-se religião.
O sentir espiritual é religiosidade. Muito bem. Espiritualidade. E nós podemos dizer, Samuel, que hoje na Terra nós temos pessoas despertando ainda pela primeira, outros pela segunda, ou porque tem de pela tudo. terceira. É igualzinho a escola nossa aqui, nós temos primário, jardim de infância. A Terra ainda cabe isso, mas na medida que há uma transição, a Terra não vai caber mais jardim de infância. Então, as nós pessoas... já discutimos isso, né, em programas anteriores. As pessoas ficam pensando assim, por que existem tantas religiões? Porque ainda é um padrão superficial. Quando você começa a sentir espírito, certamente não existe mais divisões religiosas. Não existe divisão de a religiosidade ela é vivida internamente. Aí a pessoa fala assim, você tem religião, meu filho? Isso aqui não tem mais aqui não. Antigamente tinha. Você ainda pensa assim? Você está raciocinando assim, meu filho? Antigamente tinha, mas não tem mais. Isso, não tem nem discussão religiosa. Gente, há 2 programas atrás nós iniciamos o capítulo 3 dessa obra do Samuel, que é autoral, né? E o título do capítulo é Tempo de Mudança, o Despertar da Consciência Espiritual. E estamos com um aspecto desse capítulo que a gente ainda não abordou, mas nós tangenciamos há 2 programas atrás. O Ícaro, que é o mentor espiritual, que está ministrando esse curso do Apocalipse no plano espiritual para alguns alunos, ele confronta os alunos dele com relação a certos comportamentos que ele adotou, que foram comportamentos inesperados e que causaram estranheza em seus alunos, mas ninguém manifestou nada. Nós até comentamos isso há 2 programas atrás. E falando da necessidade da gente sondar o que a reação, que reação é essa que nós sentimos com a atitude do outro, eu vou ler 3 parágrafos aqui e vou abrir para o seu comentário. Tá? A menina que responde a ele por que ela não questionou o comportamento dele, ele fala o seguinte: filha, há 2 mundos aqui. Há todo um mundo dentro de você e outro dentro de mim. E os 2 devem ser observados. Todos nós temos que ter um pouco de sensibilidade, tanto para compreender que tipo de sentimento que guardo em mim com relação à atitude dos outros, mas também podemos tentar compreender o que se passa com o nosso próximo. Há 2 universos interiores, um dentro de mim e um dentro de você. Cada um deve cuidar do seu, mas nada nos impede de tentar buscar, compreender também o que se passa no universo interior daqueles que nos rodeiam. Se querem saber, esse é o caminho para os tempos que nos esperam. Como é que é isso aí, esses 2 universos? Como na verdade nós temos 3 fontes de vida. Temos a grande fonte de vida, que nós chamamos de Deus, e temos as fontes de vida que são os seres. Só que os seres se relacionam entre si. Então, você tem a fonte divina, a minha fonte e a fonte do outro. Esse é o processo de relacionamento da vida. Estamos sempre relacionando com Deus e com o próximo. O que faz as nossas reações. Uma pessoa ri de mim, eu reajo assim, tá calor, eu reclamo. Então, nós estamos sempre, conforme a ação do que vem de fora, eu traduzo como reação de dentro. Agora, para me compreender, o que ele está querendo dizer? Existe a grande fonte de vida, existe eu como vida e você como vida. Nós 2 temos muita singularidade na qualidade interior. Então, se eu sinto raiva, isso quer dizer que eu sendo uma fonte, você sendo uma fonte, não é só eu que sinto raiva. Você também? Sinto. E se eu sinto mágoa, você também? Sinto. Então, eu compreendo você quando eu compreendo quem? A você mesmo. Isso. Então, se eu tenho uma sensibilidade voltada a mim e compreendo quem eu sou, eu sei quem que é o outro. Tá. Aí agora eu quero tratar o outro como eu. Então, se eu sei e quero saber ser bem tratado comigo, por saber quem eu sei que você sou eu, então tem que tratar você como eu. Por isso que Jesus disse, faça ao outro
aquilo que você gostaria que seja fizesse feito. assim mesmo. Só que as pessoas fazem isso como uma ideia. Não, Jesus falou, faça outro e como... Gostaria que fizesse. Não precisava da ideia não, gente. O que Jesus falou? Sinta quem é você, porque você vai saber tratar o outro. Tá, como que fica na vida de relação o mal-estar provocado pelas pessoas que estão ao meu redor, sendo que elas estão lá de boa, não estão nem aí para me prejudicar, ou com som alto, com velocidade alta, seja lá o que for. Como que eu uso esse viés que você trouxe aí? Você na usa vida para você. prática? Você usa para você. Mas Porque você falou que é para me usar como outro. Mas eu vou compreender o outro. O que eu posso dizer é que essa eu pessoa... ouço música alta, Samuel. Mas a pessoa é inconsciente de si mesma. Por quê? Para ela, música alta é bom. Então ela acha que música alta é bom para quem? Para todo mundo? Só que tem gente que não quer música alta. E ele tem que começar a perceber que música alta pode ser bom para ela, mas para outras pessoas não. E ele só vai perceber isso quando ele, por exemplo, tiver numa situação em que uma música alta perturba ele. Então não adianta nem ir lá pedir pelo amor de Deus para ele baixar. Pode ir lá pedir pela educação, então a lei vai imprimir isso para ele. Não tem umas leis hoje, 10 horas, né? Assim? Então, infelizmente, quando você não sente por dentro, o de fora atua. Tá. Agora imagina num mundo em que todo mundo é mais sensível e todo mundo pensa em si e pensa no outro. Não tem isso. Hoje são raros, né? Os que não é raros não, hoje tem muita gente, mas tem muita gente ainda também insensível. Se as pessoas começassem a perceber, né? Você está no trânsito, você está passando por uma rua, a pessoa quer entrar. Você pode ser ele. Porque você pode precisar entrar numa rua, contornar e precisar entrar de novo. Então você é o outro. Então quando você passa e não deixa o outro passar, você está dizendo assim, quando eu fizer isso, você não deixa eu passar também. Na hora que eu estiver passando o sinal e eu ver que ele vai amarelhar, eu vou acelerar e passar no vermelho. Isso. Aí na hora que o sinal fechar para você, você também não passa não, corre, passa no vermelho. Você vê, então chama-se insensibilidade. Se a gente tivesse um pouquinho de percepção de quem nós somos, nós iríamos tratar o outro com muito mais carinho, com muito mais consideração, porque eu estaria tratando eu mesmo. Mas assim, engraçado, né? A gente ainda está muito preso a isso. Ontem, num trabalho lá na nossa casa espírita, o tema foi perdão. E o danadinho rendeu. Esse temazinho aí, ele rendeu, e rendeu foi coisa, viu? E aí, nós ficamos diante de uma pergunta da seguinte forma: o que é mais fácil ou mais difícil? Perdoar ou pedir perdão pelas nossas atitudes? Então assim, só perdoa, essa foi a conclusão lá, até é bom que você nos ajuda a refletir aqui, e eu levo um feedback semana que vem. Só perdoa quem precisou ser perdoado de uma falta muito terrível e obteve perdão e sabe o que significa ser perdoado. Sim, porque ele não sabe, ele sente. Quando você joga pro campo do sentir, tudo fica mais fácil. Se até a hora não funciona não. Mas nós estamos teorizando até agora, né? Mas quando você fala de perdão, de mágoa e perdão, uma pessoa que está com raiva, sentimento forte, não é assim? Sim. Para ele não perdoar. Então ele foi ofendido, ele está sentindo o quê? Raiva, ódio. Isso, então ele atua sobre a raiva. A raiva sente alguma compaixão, alguma coisa assim? Não, sente. Agora uma pessoa que errou, está sentindo o quê? Remorso, que é diferente de raiva. Remorso é assim, nossa, meu Deus, por que eu fiz isso? É um sentimento. Aí a pessoa que sentiu o remorso, ela vai perdoar, porque ela sentiu o remorso e não a raiva. Só que uma hora ele vai sentir raiva, porque também vai ser o quê? Testado, olha. Isso, aí na hora que ele sentir raiva, ele vai olhar, só que ele vai olhar, quando ele está sentindo a raiva, ele não sentiu o remorso. Quando ele está sentindo a raiva e já sentiu o remorso, ele vai ter um nível de compreensão maior. É um olhar mais brando. Agora, Jesus não sentiu nenhum dos dois. Porque ele não se sentia ofendido, porque ele não estava mais preso a esse tipo de expressões. E saiu lá ontem também. Isso. Por quê? Quando você já chega num patamar que você compreende a ignorância precisa de perdão e precisa de perdoar. Quem passa do patamar, ultrapassa os princípios de perdão, nem precisa de perdão, nem precisa de perdoar. Por quê? Ele já não está nesse meio mais. Então Jesus falou assim, né? Quantas vezes devo perdoar o Paulo? Ele perguntou.
Ele olhou para a humanidade e falou assim, ó, com a ignorância que você tem, com a inconsciência que você tem, 70 vezes 7 vezes. Não, o negócio é muito... É só entre vocês fazendo o quê? Desgastando. Aí ele vai ser crucificado e fala o quê? Pai, perdoa, vocês não sabem o que faz. Isso. Ele pediu perdão para quem? Para a humanidade. Pediu perdão para as próprias pessoas, porque Deus, seria incoerência de Deus, de Jesus dar perdão para Deus. Porque Deus não ficou magoado. E ele também não, mas ele sabia que a consciência obscurecida das pessoas vai precisar de perdão. Isso, então assim, ó, o Pai de vocês, que é a essência mais profunda de vocês, vai ter que aprender a perdoar. Para vocês não sentirem o que estão fazendo comigo, porque não aconteceu nada comigo e Deus... Nem com Deus. Mas nós já estamos deixando aqui o perdão para vocês. Quem vai sentir remorso no dia que tiver consciência que crucificou Jesus? Imagina você sensível lá, né, desenvolveu consciência e um dia revela que vocês crucificaram Jesus. O que vocês vão sentir? Vocês têm que ter bastante perdão para perdoar vocês, porque vocês não fizeram nada comigo. E eu assim, eu peço a Deus que eu perdoe bastante antes, porque... É isso mesmo. Se você perdoou bastante, você vai ter capacidade suficiente para dizer assim... eu me perdoo também. Me perdoou, eu vou me perdoar. Porque eu era muito ignorante na época, nem sabia que era você, agora eu sei. Agora eu sei. É um fato muito interessante, Samuel, porque veja bem, quando você que há dois mundos, um dentro de você e um universo dentro do outro. Ontem, na nossa reunião mediúnica, uma médium muito bacana, bem assim, operosa e cuidadosa, ela deu manifestação a um espírito a quem ela prejudicou muito em vida passada. E para ela o trabalho foi difícil, para o dialogador foi difícil e para o espírito foi difícil também. E aí a gente termina a reunião um pouco mais cedo para poder tirar as dúvidas, porque é uma reunião de educação e desenvolvimento da mediunidade. Então a gente tem que ter 3 tempos dentro da reunião, né? Não é aquelas que você vai, entra, trabalha e sai todo mundo bem, não. Aí ela virou e falou assim, gente, esse trabalho foi o mais difícil da minha vida. Porque eu fiquei cara a cara com as consequências de um erro meu terrível. E eu perdi o controle da comunicação, porque ela normalmente é uma médium que detém um controle da comunicação muito bom. E eu acho que eu dificultei o atendimento desse espírito por parte do dialogador. Mas eu não consegui evitar. Eu fiquei chocada de ver ali e sentir em mim as consequências do meu erro. E eu tô com vergonha de mim até agora. Ela foi muito sincera. Eu caí do salto. Ela ainda falou assim. Aí comentando e tudo, todo mundo manifestando a oportunidade que foi para ela viver aquela experiência. Aí um dos dialogadores, e isso tudo foi ontem no tema perdão. 1 hora antes da mediúnica a gente tem uma reunião, né, para tratar dos sentimentos. Aí vem meia hora de estudo que foi sobre perdão e ela atendeu essa entidade lá que no final da comunicação falou assim, eu aceito ajuda para conseguir perdoá-la, mas ainda não perdoou. Quer dizer, pelo menos a entidade já está principiando. Aceitou ajuda para superar a mágoa. Então eu fico pensando assim, como que é difícil a gente entender o tanto que a gente precisa perdoar e ser perdoado. Se você já começa a sentir uma necessidade de perdoar, é porque você já sentiu muito, você já fez muito, você aprontou muito. E o remorso já foi fundamentado na sua consciência. E a gente perde um pouco de contato com essa nossa necessidade de ser perdoado, né? Isso mesmo. Samuel, então eu acho que agora, aqui no nosso capítulo aqui, nós vamos sair do capítulo 3 e vamos, finalmente, neste programa de hoje, entrar no capítulo 4, né? O capítulo 4 fala sobre desenvolvimento do olhar interior. E o versículo que você usa aqui, novamente é o capítulo 1 de João. O que era desde o princípio, de João, né, do Apocalipse de João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. É esse versículo mesmo que eu peguei lá?
isso tudo aqui com o olhar interior. Eu achei uma proposta muito ampla, eu não sei nem onde que ela começa e onde ela termina. Então, o que é a palavra da vida? A palavra da vida é a palavra de Deus, o destino do Espírito. Que não é dito por palavras superficiais. É palavra da vida. Que eu estou, ao investigar dentro de mim, observando. Então, nessa palavra da vida, ela não pode ser ouvida, nem vista, e nem contemplada, e nem tocada com as nossas mãos? Isso, porque não são pelos sentidos físicos que isso vai ser percebido, vai ser pelo sentido interior. Ah, muito bem. Pela consciência. Entendi. Muito bem. Aí o Ícaro, mais na frente, fala o seguinte: muitos de nós já fizemos meditações e exercícios semelhantes, fazendo referência àquele exercício que nós vamos comentar nesse capítulo 4 aqui. Para observar a mente por uma primeira vez, né? Não, mito, isso aqui é um dos alunos do Ícaro falando. Certo. E confesso, para mim, algo ser muito difícil de fazer. Durante o exercício, eu estava muito ansioso com uma série de questões que envolviam a minha vida aqui no plano espiritual. Olha pra você ver, ele falando da vida dele lá. Eu precisava urgentemente de desconectar de tudo ao meu redor para realizar o exercício de autoinvestigação. Aí, a minha pergunta aqui em cima dessa fala é: como nos desconectarmos de tudo ao nosso redor para essa investigação interior? Mais do que ao nosso redor, é desconectar do jogo mental. E para desconectar o jogo mental, você tem que observar, para não entrar no jogo dele. Porque quando você começa a fazer o exercício, a mente vai participando. Mas chega uma hora que a mente vai o quê? Esvaziando, naturalmente. Quando você começa a ter um esvaziamento da mente, que a sua mente fica mais silenciosa, aí você percebe tudo. Tá, então vamos orientar aqui os nossos ouvintes no seguinte sentido. A proposta desse exercício de autoconhecimento, que nós só vamos ter 3 minutos para tocar sobre ele, segundo o nosso suporte técnico aqui, é de fechar os olhos por 3 minutos e perceber o que a mente produz. Tem um exercício duplo, né? Não, mas agora essa parte aqui é só do primeiro. Nós vamos fazer da outra parte depois. Então, fechou os olhos. Então, eu quero compreender a mente. Eu vou tirar o estímulo externo e ficar mais na mente. Porque quando eu fecho os olhos, eu me jogo para dentro. Tá. E vejo como que a mente funciona. Né? Como é que é isso? Ver como descreve. Então, quando eu fecho os olhos, eu fico mais atento à saída dos pensamentos, o estado emocional. Porque quando eu estou com o olho aberto, é mais difícil você ver o pensamento sair, porque eu vou ter que ter uma percepção do pensamento ao mesmo tempo com a percepção externa. Do ambiente externo. Quando eu cortei o ambiente externo, que é muito rico, o único recurso que ainda fica, quando eu estou fazendo o exercício de olho fechado, o que mais amplia ainda é o quê? A audição e os sentidos. Certo. Só que esse aqui você nem dá bola para ele, porque só se tiver um frio muito forte, uma sensação de dor, né? Se não tiver um estímulo nesse sentido, o único que pode acontecer é um barulho, um som que pode me chamar a atenção. Mas aí eu volto Só que aí, como eu estou com o olho fechado, eu vejo muito a mente. Eu vejo o movimento da mente, o pensamento, o meu estado emocional. Então eu fico mais atento como que a mente funciona quando eu estou com o olho fechado. Isso me favorece compreender a mente mais. Samuel, na verdade, quando eu faço esse exercício, a minha mente parece barulho de som de barzinho. Certo, mas isso vai acontecer do seguinte: quando você faz esse exercício, ao longo da repetição desse trabalho, e com o aumento do tempo de percepção, esses barulhos vão diminuindo. Mas aí tem que ser tem que ler o livro A Verdade Além das Aparências que explica esse exercício. Esse livro, como é uma continuidade das reflexões desse livro, ele dá um desdobramento em relação a ele. Muito bem, mas nós vamos voltar no próximo programa. Vamos trabalhar bastante isso. Desejando muita paz a todos. Tenham uma belíssima semana, fiquem com Deus.